Você com certeza já ouviu falar do Titanic, o famoso navio que era considerado o maior navio de passageiros na época e se colidiu contra um iceberg e naufragou em sua viagem inaugural que saía de Southampton no Reino Unido, rumo a Nova York, nos Estados Unidos, tirando a vida de 1.513 pessoas. Entretanto, apesar de ser o mais famoso, o Titanic não é o desastre marítimo mais mortal do qual se tem registro. Existiram ao longo da história alguns outros naufrágios que foram tão marcantes quanto ou até piores, e hoje nós vamos conhecer 5 deles. Este é o canal Senhor Conhecimentos Aleatórios e peço que você deixe seu gostei e se inscreva se gostar do conteúdo. Bora pro vídeo. Quinto lugar, SS Sultana. O SS Sultana foi um barco a vapor comercial com rodas de pás. Ele foi planejado para o comércio de algodão do Baixo Mississippi, Rio nos Estados Unidos. O navio pesava 1.719 toneladas e normalmente carregava uma tripulação de 85 pessoas. Porém, com o fim da Guerra da Secessão, o navio teve uma outra finalidade: levar os soldados americanos vitoriosos de volta às suas casas. O problema é que a pressa e a ganância falaram mais alto, e em um barco projetado para suportar 376, no dia 27 de abril do ano de 1865, estima-se que entre 2.100 e 2.400 pessoas embarcaram no navio. Este número era 6 vezes maior que a capacidade do navio e de seu sistema de propulsão, composto por 4 caldeiras. O caminho para a tragédia estava desenhado, e não teve outro jeito. Às 2 horas da manhã, a primeira caldeira explode, matando instantaneamente cerca de 400 pessoas, mas o pior ainda estava por vir. Em questão de minutos, todo o barco, que era construído basicamente todo de madeira, já havia se tornado uma gigante tocha no meio do rio. Este acidente resultou na morte de mais de 1.800 pessoas, e é até hoje o maior desastre em rios ou mares da história dos Estados Unidos. Quarto lugar, Lejuola MV. Lejuola era um navio de propriedade estatal, fazia a rota entre Dakar e Ziguinchor, capital da região de Casamance, e afundou por conta de uma tempestade na noite de 26 de setembro de 2002 em frente à costa da Gâmbia, país rodeado pelo território senegalês. Entre os quase 2.000 passageiros de 11 países que viajavam no barco, havia 400 estudantes que voltavam de suas férias, e dezenas de turistas europeus, mas só 64 pessoas sobreviveram. Após uma operação de resgate que durou vários dias, as autoridades senegalesas conseguiram recuperar 600 corpos, sendo que a maioria não pôde ser identificada. Mais de 20 anos depois, muitas das vítimas permanecem no fundo do mar junto com a embarcação, pois o governo se nega a içar o navio para recuperar os corpos para o sepultamento. Uma investigação oficial chegou à conclusão de que, apesar das fortes ondas, o acidente foi produto da negligência e de numerosos erros humanos, pois a embarcação tinha capacidade para 550 passageiros, quase 4 vezes menos a quantidade que havia. As operações de resgate dos serviços oficiais foram tardias e mal organizadas, já que o alerta foi dado com atraso de várias horas. Além disso, o navio, fabricado na Alemanha e adquirido em 1990, tinha retomado suas operações 3 semanas antes do naufrágio após uma revisão nos seus motores. Os investigadores concluíram que Lejuola não estava dentro das normas de segurança em matéria de navegabilidade, e portanto não deveria estar operando. Infelizmente, essa série de irresponsabilidades teve como consequência a perda de 1.863 vidas, naquele que é considerado o segundo maior desastre marítimo não militar da história. Terceiro, Mont Blanc SS. Esse desastre marcou um episódio que ficou conhecido como a Explosão de Halifax. Às 9h04 da manhã do dia 6 de dezembro de 1917, um navio de carga francês carregado com altos explosivos colidiu com o navio norueguês SS Immen Narrows, um estreito que liga o porto de Halifax superior à bacia de Bedford. Um incêndio a bordo do Mont Blanc levou a uma grande explosão que devastou o distrito de Halifax em Richmond. Isso mesmo, não só o navio foi destruído, como todo o distrito em que o porto se encontrava. Aproximadamente 2.000 pessoas foram mortas pela explosão, destroços, incêndios ou edifícios desabados, e cerca de 9.000 outras ficaram feridas. A explosão foi a maior feita pelo homem até aquela data. Segundo lugar, SS Oriá. No outono de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, após a invasão alemã do Dodecaneso,
os alemães tiveram de transferir dezenas de milhares de prisioneiros italianos para a Grécia. Essas transferências eram feitas muitas vezes em embarcações sem condições de navegar, amontoando prisioneiros a bordo sem qualquer padrão de segurança. Vários navios foram afundados, quer por ataque aliado, quer por acidente, causando a morte de milhares de prisioneiros. Oria era uma das embarcações utilizadas para transportar prisioneiros italianos. Em 11 de fevereiro de 1944, partiu de Rhodes com destino ao Pireu, transportando 4.116 prisioneiros italianos, dentre eles 43 oficiais, 118 suboficiais e 3.955 homens alistados, 21 soldados alemães, e uma tripulação de 22 gregos. No segundo dia de rota, o navio foi atingido por uma tempestade, se chocou contra um recife e afundou no Cabo Sounion, nas rochas do sudeste da ilha de Patroclo, na Grécia. Alguns rebocadores, que chegaram ao local no dia seguinte, só conseguiram salvar 21 italianos, 6 alemães, o capitão norueguês e um grego. O restante dos passageiros, 4.074 pessoas, perderam suas vidas. Primeiro lugar, Dona Paz MV. O MV Dona Paz foi um navio de passageiros filipino que afundou depois de colidir com o petroleiro MT Vector na noite do dia 20 de dezembro de 1987. Viajando da Ilha de Leyte para a capital das Filipinas, Manila, o navio estava seriamente superlotado. Também foi alegado que o navio não tinha rádio e que os coletes salva-vidas estavam trancados. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, Dona Paz colidiu com o MT Vector, um pequeno petroleiro a caminho de Bataan para Masbate. Vector transportava 1.041 toneladas de gasolina e outros produtos de petróleo. Após a colisão, a carga de Vector pegou fogo e causou um incêndio no navio que se espalhou para Dona Paz. Os sobreviventes foram forçados a pular do navio e nadar entre corpos carbonizados em águas em chamas ao redor do navio, alguns usando malas como dispositivos de flutuação improvisados. Dona Paz afundou em 2 horas após a colisão, enquanto Vector afundou em 4 horas. Ambos os navios afundaram em cerca de 545 metros de água no Estreito de Tabros, que é infestado de tubarões. Com um número estimado de mortos em 4.386 pessoas e apenas 25 sobreviventes, continua a ser o desastre marítimo civil mais mortal da história. Pois é, pessoal, hoje podemos ver que por mais que os mares possam ser perigosos, muitos dos grandes desastres poderiam ter sido evitados se não fossem pela irresponsabilidade humana. No final, acaba saindo caro. O que achou desse conteúdo? Já conhecia esses desastres? Deixa aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar gostei e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até o próximo!